Um dos primeiros registros já feitos da borracha foi na época maia, para produzir galochas e materiais impermeáveis. Depois de alguns anos, dois pesquisadores franceses visitaram a Amazônia, onde encontraram uma árvore que, ao cortada, liberava um líquido que coagulava e solidificava quando em contato com o ar. Esse líquido é o látex e é a borracha natural. Durante muito tempo, a composição da borracha foi 100% natural, mas a indústria tinha problemas com sua composição, sobretudo porque no calor a borracha natural começava a colar e no frio ficava quebradiça. Isso mudou em 1839, quando Charles Goodyear inventou o processo da vulcanização. Sua borracha era termicamente mais resistente, mais elástica e mantinha a forma, mas ainda não era suficiente. Foi quando o fabricante de tintas alemão Bayer prometeu um prêmio em dinheiro ao químico que substituísse o extrato da seringueira por uma alternativa artificial. E, em 1909, Fritz Hoffmann desenvolveu a borracha metil, mas seu processo de fabricação em macroescala era inviável, pois era difícil e trabalhoso. Apenas no fim da década de 20, o químico Walter Bock chegou a uma alternativa melhor, o polibutadieno, uma combinação de butadieno e sódio, abreviada como BUNA. Ingleses, depois de contrabandear semente das árvores da borracha, as levaram para o Sudeste Asiático, onde até hoje se concentram os maiores produtores de látex. A borracha sintética passou a ser produzida em massa a partir de 1936, com foco na Europa, depois que Hitler a introduziu. Os pneus modernos também contêm até 20 tipos diferentes de borracha, inclusive a natural. Hoje existem, ao todo, cerca de 100 variedades diferentes de borracha sintética, com características e empregos diferentes. O CBR é sintético, mas bastante parecido com a borracha natural, embora menos elástico e mais homogêneo. É a borracha mais consumida no mundo e utilizada na fabricação das bandas de rodagem de pneus de carros médios e pequenos, e as outras aplicações são em adesivos, solados e artefatos técnicos. O tipo BR é o elastômero que tem alta resistência à abrasão, boa flexibilidade a baixas temperaturas, alta resiliência, baixo desenvolvimento de calor e alta resistência ao fendilhamento por flexão. O maior campo de aplicação do BR é na indústria pneumática, tipo EPDM. Tem como principal propriedade a resistência à degradação pelo calor, luz, oxigênio e ozônio. Outras propriedades importantes são baixa deformação permanente à compressão, boa flexibilidade a baixas temperaturas, boa resistência química a ácidos e bases, diluídos e solventes. Rápido ciclo de mistura e alta impermeabilidade à água. É aplicado em peças de automóveis como molduras de vedação de janelas e portas de veículos, batentes, frisos e palhetas de limpador de para-brisas. Tipo NBR, a borracha nitrílica. Por ser resistente aos derivados de petróleo, é recomendada para a fabricação de peças e componentes das indústrias automobilística, gráfica, de petróleo e petroquímica, que tenham contato com óleos e solventes, como mangueiras, retentores, juntas, anéis de vedação, vasos e tanques industriais. Tipo SBC. São polímeros especiais que apresentam estrutura molecular com dois segmentos distintos, um rígido de poliestireno e outro macio, reunindo as propriedades da borracha e a processabilidade do plástico. São aplicadas em adesivos, solados de calçado, asfalto, pavimentação, impermeabilização para melhorar a flexibilidade e a resistência ao impacto. Tipo TPE. A borracha termoplástica reúne características do plástico e da borracha. São materiais flexíveis, agradáveis ao toque, de grande resistência e elásticos. Borrachas especiais. As borrachas especiais de silicone, por exemplo, são usadas em isolamento de fios e cabos elétricos, submetidos a condições de temperaturas extremas, fabricação de artigos médicos e revestimentos de máquinas e equipamentos. A viscosidade. O viscosímetro Money é um instrumento utilizado para medir a viscosidade de cisalhamento de um elastrômero ou composto de borracha a uma temperatura elevada e em um determinado período de tempo. Essa ação de cisalhamento é desenvolvida por um disco de rotação em uma cavidade carregada com o composto da borracha. A viscosidade é usualmente medida após 1 minuto de pré-aquecimento, seguida por 4 minutos de ação de cisalhamento a uma temperatura de 121 graus Celsius. Dureza.
Os métodos padronizados de medição da dureza de borrachas e plásticos utilizam nomenclaturas como a SHOR A ou D e métodos IRHD, N, H, L e M. Estes métodos são especificados na ISO 868 e, através do uso dessas técnicas, temos como resultado a melhor acuidade do processo de medição. Deformação à compressão. O método de análise da deformação permanente pode ser efetuado de duas maneiras: o método A, deformação permanente por compressão sobre carga constante, e o método B, deformação permanente por compressão sobre deformação constante. No método A, comprime-se um corpo à prova de padrão entre pratos de aço, a carga constante de 28 kg por centímetro quadrado. No método B, comprime-se o corpo de prova até 25% da espessura original. Resistência à flexão. Existem 3 tipos de máquinas padrão para a prova de flexão: a máquina de flexão Scott, a máquina de Matia e a de DuPont. Seguindo a ASTM D430, emprega-se a máquina Scott para comprovar a separação das camadas nas peças compostas de tecido e borracha, enquanto as máquinas de Matia e DuPont são utilizadas para provocar um fendilhamento superficial da borracha. Custos. A borracha sintética é uma atividade de base petroquímica e seu faturamento mundial do setor é estimado em cerca de 25 a 30 bilhões de dólares para fornecedores de materiais, 70 bilhões de dólares para os fabricantes de pneumáticos e cerca de 35 a 40 bilhões de dólares para os fabricantes de artefatos leves. A borracha líquida sintética gira em torno de 18 dólares o quilo.